Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Nós vamos continuar, para terminar essa parte que nós vamos falar sobre o espaço energético brasileiro, tá? O espaço energético de uma forma geral que a gente viu, né? Então, depois a gente vai começar a focar um pouquinho mais no Brasil. Mas, a princípio, vamos terminar que eu fiquei faltando, falar das termoelétricas com vocês, tá? A gente viu aí basicamente hidrelétrica, usina de produção de energia solar, eólica. Então vimos diversos tipos de produção de energia. E aí, hoje para finalizar, a gente vai ver aí a termoelétrica, né? O que vem a ser essa usina? Então ela vai produzir energia através da combustão, através da queima. E aí a fonte, que vai ser utilizada para essa combustão, para gerar esse calor, são diversas, desde energias renováveis, fontes renováveis até energias não renováveis. Então, por exemplo, pode-se utilizar a biomassa, pode-se utilizar óleo, pode-se utilizar o diesel, que o diesel, por exemplo, é um derivado do petróleo, relembrando a biomassa, que vem, por exemplo, do bagaço da cana, aqui no Brasil principalmente, porque é um material muito utilizado para a produção de combustíveis e outros derivados, outros tipos de produtos como o açúcar. Então, o bagaço da cana, ele é utilizado ainda como biomassa. Então, a gente tem aí um aproveitamento basicamente alto, quase que em 100% aí da cana. Tá? Então, ela também pode servir para a produção de energia através da produção de calor. Então, como tem aqui a imagem para vocês visualizarem, tá? Então, tem o queimador, onde esse material ele entra em combustão. O calor ele vai ser conduzido, ele vai ser conduzido aqui para essa parte, que vai movimentar essas turbinas que vão converter esse calor, na energia elétrica, que aí sim vai sair para distribuição para as nossas casas, Então, o que acontece? Nós temos aqui, como vocês podem ver, o calor que vai movimentar essas turbinas para gerar energia que vai ser distribuída aqui para as nossas casas. Mas vocês podem perceber também, que existe, professora, essa fumaça, que está saindo aqui nessa representação. É porque a usina termoelétrica, ela precisa ter o resfriamento, principalmente aqui, no recuperador de calor. Então, a gente precisa manter a temperatura dessa estrutura de funcionamento equilibrada. Para quê? Para que não haja, um problema como, por exemplo, uma explosão, tá? Então, existe realmente essa necessidade aqui de ter o resfriamento, tá? Então, tem aqui o condensador, tem aqui a retirada da água para poder fazer esse resfriamento e aí equilibrar aqui esses condutores de calor, tá bom? Sim, sem dúvidas, como a gente está falando de combustão, a gente está falando de queima, sim, gera realmente a liberação, tá, de uma quantidade de tóxicos, digamos assim, porque a gente está falando de um material que está pegando fogo, Então, ele está ali realmente se decompondo, está eliminando ali fumaça, tá bom? E aí, essa questão da poluição vai variar de acordo com o produto que é utilizado, Então, quando a gente tem a biomassa, a gente tem sim uma poluição, mas acaba não liberando tanto carbono, tantos poluentes como, por exemplo, a queima do petróleo, do carvão mineral, que vão liberar aí muito mais tóxicos para a atmosfera, tá bom? Então, quando a gente fala de termoelétrica, como eu falei com vocês, é realmente aí, a produção através da queima de algum produto. E aí, na semana passada, a gente acabou falando mais dessa parte de produção de energia renovável, que entra também um pouquinho nessa parte de energia limpa, que tem menor impacto de poluição.
Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte de produção de energia que acaba liberando mais gases poluentes na atmosfera, tá? Que é o caso da termoelétrica, que utiliza, eu falei aí do bagaço da cana, né? Falei aí da biomassa, mas falei também da questão do diesel, que vem de onde? Da exploração de petróleo, tá? Que aqui no Brasil a gente tem essa exploração, como aqui nessa imagem que vocês podem perceber que está numerada de 1 a 10, que é a exploração de petróleo em águas profundas, tá bom? Mas alguns outros países, como os Estados Unidos, como também vários países no Oriente Médio, né? Vocês podem perceber que existe exploração em solo. Então, o petróleo está em camadas mais acessíveis, não tão profundas, não tem a água, né, do mar dificultando essa exploração. Mas enfim, só para vocês entenderem que existe várias explorações de petróleo. E o petróleo ele é um produto que vai gerar uma série de outros subprodutos, principalmente para a produção de energia. E aí lembra que eu falei com vocês, né? O petróleo ele vai produzir na termoelétrica, quando ele vai ser queimado, vai produzir energia elétrica, mas ele vai produzir também energia para a movimentação de automóveis, né? Ele vai gerar aí, por exemplo, a gasolina, né, que é muito utilizada pelos carros, caminhões, o diesel, que é muito utilizado aí também, principalmente por veículos pesados, né, como o caminhão, como o ônibus, grandes vans, os famosos veículos 4x4, e também, como vocês viram na termoelétrica que eu comentei com vocês, tá bom? Então, só para a gente se familiarizar aí, né, de onde vem o petróleo. Com certeza vocês já ouviram falar, já viram isso, mas é sempre bom a gente visualizar, a gente relembrar, tá bom? E aí, além do petróleo, né, e aí também associado ao petróleo muitas vezes, nós temos o gás natural. Ih, esqueci de tirar aqui o... Foi mal. Então aqui nós temos a exploração do gás natural. Essa exploração do gás natural, ela vai ocorrer, né, em áreas que nós vamos ter essas reservas de gás natural, que em algumas vezes, aqui as jazidas, né, elas muitas vezes, tá, depende do tipo de gás que a gente está retirando, mas muitas vezes eles estão o quê? Relacionados à exploração de petróleo também, tá bom? Então, nós temos aí a exploração, em alguns casos, a gente explora primeiro o gás natural para depois chegar à exploração de petróleo, tá? Porque a decomposição do material que vai gerar o petróleo, ela vai gerar gases. E esses gases também vão ser aproveitados aí, tá? Pode ser para produção de energia, mas principalmente, tá? Na nossa residência, no nosso dia a dia, para aquecimento, né? Nós temos utilizamos nos fogões, chuveiros que antes eram elétricos, nós temos também o aquecimento de chuveiro a gás e uma série de outras funcionalidades, por exemplo, na indústria, que vai utilizar também aí o gás natural, tá bom? Então, só para a gente visualizar. E por fim, né, não poderia deixar de falar da usina nuclear, que entra nessa ideia de termoelétrica. Só que o que ele está utilizando? Ele está utilizando aqui, né, um material que é radioativo. Então, ele está utilizando, por exemplo, o enriquecimento de urânio. E aí, o que acontece? Ele vai utilizando, ele entra aqui, né, em aquecimento, e aí esse calor, né, ele vai ser utilizado para movimentação das bobinas que vão gerar energia elétrica e vão ser distribuídos para a nossa casa. Só que, o que acontece? Gera muito calor, né? Então, a gente precisa ter o quê? A gente precisa de um resfriamento, tá bom? Então, esse calor, como vocês podem ver, ele está aquecendo esse tanque que está alimentado de água. Essa água está gerando, né, realmente um vapor, e o deslocamento desse vapor é que está movimentando aqui essas turbinas, tá? Que vão gerar a energia elétrica, tá bom?
E aí nós temos aqui, né, esse vapor, ele vai realmente, ele continua passando, ele vai passar para esse passo aqui que é o condensador, então precisa de um resfriamento para a água retornar o quê? Para o seu estado líquido, para retornar para esse tanque, para evaporar e voltar. Então o calor, o urânio, ele está aqui, ó, nessa parte amarelinha que está produzindo o calor, né? Então o calor vai sendo conduzido por aqui, vai passando, ele não tem contato direto aqui com a água não, tá? Ele está passando por dentro de um cano. E aqui, né, esse outro cano que vai conduzir o vapor. Então, para vocês visualizarem como funciona, né, o aquecimento através da usina nuclear, tá bom? Então, hoje finalizamos por aqui e aí na próxima aula nós vamos focar um pouquinho mais, né, nessa produção de energia aqui no Brasil, o consumo, quem são os principais consumidores de um determinado tipo de energia, quais que são mais investidos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, dá aquela curtida aí e na próxima semana a gente continua, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. E façam os exercícios no livro, tá bom? Vão lá marcando as partes mais importantes e aí a gente vai pontuando, tirando aquelas dúvidas que ficarem. Não deixem de perguntar, tá bom? Um abraço, turma. Até a próxima.